Sigmund Freud, em seu ensaio Luto e Melancolia, distingue duas formas de sofrimento psíquico diante de uma perda: o luto, que é um processo consciente natural de enfrentamento, e a melancolia, que é mais profunda, inconsciente e frequentemente sem uma causa aparente. O choro sem sentido pode ser interpretado como um sintoma ligado à melancolia, pois ele reflete uma dor emocional difusa, sem que o indivíduo consiga identificar claramente a origem do sofrimento. No luto, o choro ocorre como uma expressão emocional de uma perda reconhecida, como a morte de um ente querido ou o fim de uma relação importante. Esse choro tem uma função clara em liberar a tensão emocional e auxiliar no processo de aceitação da perda. É uma manifestação consciente de algo que a mente consegue identificar e nomear. A melancolia é o choro sem sentido. Freud aponta que a perda não é totalmente compreendida ou reconhecida. Muitas vezes, o objeto perdido é simbólico ou pode ser um ideal, uma expectativa ou até mesmo uma parte do próprio ego. Essa perda reprimida gera um sofrimento que se manifesta de formas indiretas, como no choro sem sentido. O choro melancólico é uma descarga emocional desconectada de um motivo consciente. A pessoa sente uma tristeza profunda, mas não consegue atribuir essa dor a um evento específico. Freud sugere que essa opacidade é porque a perda está enraizada em conflitos internos que não chegam à consciência, talvez um desapontamento com o próprio self, uma ferida narcisista, ou o luto por algo que nunca se concretizou. O choro sem sentido pode ser entendido como a linguagem do inconsciente. Quando as palavras falham para expressar o sofrimento reprimido, o corpo encontra outras formas de sinalizar o mal-estar. O choro, então, pode ser visto como uma catarse involuntária, um modo de liberar a energia psíquica acumulada pela melancolia. E assim colocar para fora algo incompreensível que está dentro de nós. Assim como na melancolia, o choro sem sentido revela que há algo perdido, mas o que foi perdido é indefinido. É um grito silencioso do inconsciente, pedindo que olhemos para dentro e reconheçamos o vazio que insistimos em ignorar, um buraco na nossa psique. Essa conexão entre melancolia e o choro sem razão destaca como nossos estados emocionais mais profundos, mesmo sem uma lógica clara, são expressões legítimas de nossa psique em luta consigo mesma. Nas neuroses narcísicas e os conflitos internos, a energia psíquica, ou libido, que normalmente seria direcionada para o mundo externo, como objetos de amor ou interesses, é retirada e investida no próprio eu. Isso ocorre devido a uma ferida emocional ou a uma perda significativa que o indivíduo não consegue superar. Em vez de processar a perda de forma saudável, como no luto, o eu se volta contra si mesmo, gerando um conflito interno. Esse conflito é a luta da psique consigo mesma. O eu tenta lidar com um sofrimento que não consegue nomear ou compreender. Parte do eu sabe que algo está errado, mas outra parte reprime ou nega a dor, criando um ciclo de autoacusação e culpa inconsciente. O choro sem sentido, nesse contexto, é uma manifestação desse embate interno. Freud descreve o empobrecimento do eu como uma característica central da melancolia. Na melancolia, a perda não é apenas externa, como a morte de alguém ou o fim de uma relação, mas também interna, o indivíduo perde uma parte de si mesmo. Isso pode ser um ideal que fracassou, uma autoimagem que se desfez, ou até uma crença fundamental que foi abalada. O eu se torna pobre porque a energia que deveria sustentá-lo é drenada pelo processo de autocrítica inconsciente. A pessoa se sente inútil, culpada, ou indigna, mas não consegue identificar a origem dessa sensação. Esse empobrecimento é um tipo de autoagressão, e a energia que deveria nutrir o eu é usada para atacá-lo. O choro sem sentido é, nesse contexto, uma expressão legítima da luta interna do eu. Ele reflete o esforço da mente para lidar com um sofrimento que está além da compreensão consciente. Ao mesmo tempo, é um sinal do empobrecimento do eu, que já não consegue sustentar sua integridade psíquica de forma saudável. A conexão entre o choro e a psique, na melancolia, o eu toma o lugar do objeto perdido. Isso significa que o indivíduo direciona para si mesmo as emoções que deveria sentir pelo objeto. Esse deslocamento torna o sofrimento intrapsíquico. A pessoa chora por algo que não consegue identificar, porque a perda está internalizada e misturada ao próprio senso de identidade. Portanto, o choro sem sentido não é sem motivo, mas sim a ponta visível de um iceberg emocional.
Ele é uma forma legítima de expressão porque revela, mesmo que de maneira enigmática, a batalha silenciosa entre o eu consciente e os conteúdos reprimidos do inconsciente. O eu legítimo refere-se à estrutura psíquica central do indivíduo, que mantém sua integridade e estabilidade emocional. É o núcleo do senso de identidade e da autoestima. Em condições normais, o eu busca equilíbrio entre o investimento de energia, libido, em si mesmo e nos objetos externos que dão sentido à vida, como relações, ideais ou metas. Já o objeto narcísico é uma pessoa, ideia ou ideal, que foi investido com energia própria porque satisfaz as necessidades emocionais ou reforça o senso de valor do indivíduo. O objeto narcísico é profundamente ligado ao eu, pois representa algo que sustenta ou valida sua autoestima. No narcisismo, esse objeto é idealizado, muitas vezes como uma extensão do próprio eu. O eu toma o lugar do objeto perdido quando ocorre uma perda significativa, real ou simbólica. A mente enfrenta o desafio de lidar com a retirada da energia própria que havia sido investida no objeto. No caso da melancolia, uma forma de neurose narcísica, o processo de desligamento da energia do objeto é interrompido ou fracassa, levando a uma internalização do objeto perdido. Em vez de aceitar a perda e redirecionar a energia para outros objetos ou ideais, o eu incorpora o objeto perdido. Isso significa que o objeto passa a fazer parte do próprio eu. Essa internalização ocorre porque o indivíduo não consegue suportar a ausência do objeto. Assim, para evitar a sensação de vazio, o eu assume as características do objeto ou o mantém dentro de si como uma forma de preservação. A partir desse momento, a crítica e a raiva que originalmente seriam dirigidas ao objeto perdido são redirecionadas para o eu. Isso explica o sentimento de culpa, inferioridade e autodepreciação característicos da melancolia. O eu se torna o substituto do objeto perdido, mas, ao fazer isso, também se torna o alvo do ódio inconsciente. Essa autocrítica feroz causa o empobrecimento do eu, pois a energia que deveria fortalecê-lo é usada contra ele. Essa dinâmica revela o componente narcísico da melancolia. O objeto perdido era visto como uma extensão do próprio eu, então sua perda é vivida não apenas como uma ausência externa, mas como uma mutilação interna. No narcisismo, a distinção entre o eu e o objeto é frágil. Quando o objeto é perdido, a psique reage como se tivesse perdido uma parte essencial de si mesma. O eu toma o lugar do objeto perdido porque a perda é intolerável para a estrutura narcísica do indivíduo. Essa substituição reflete o esforço inconsciente de preservar a identidade e a autoestima, mas acaba gerando um ciclo de autocrítica e sofrimento. O eu, ao incorporar o objeto, transforma-se no campo de batalha onde o amor pelo objeto perdido e o ódio pela perda travam uma luta silenciosa, desestabilizando profundamente a psique. Reencontrar o eu autêntico e libertar-se da melancolia exige um processo de autocompreensão e cura. O primeiro passo é reconhecer a dor, entender que o sofrimento muitas vezes está enraizado em perdas internas ou externas que não foram plenamente elaboradas. Aceitar essa dor é essencial para interromper o ciclo de autocrítica que caracteriza a melancolia. Em seguida, é necessário desvincular o eu do objeto perdido. Isso significa identificar as expectativas, ideais ou relações que ficaram internalizadas e liberar a energia emocional presa a elas. Terapias, como a psicanálise, podem ajudar a explorar os conflitos inconscientes e a reformular a relação com essas perdas. Práticas que conectam o indivíduo consigo mesmo também são fundamentais. Meditação, oração, escrita reflexiva, ou atividades criativas ajudam a ouvir a voz do eu autêntico, livre de julgamentos externos ou internos. Reforçar vínculos saudáveis e abrir-se a novas experiências também reorienta a energia psíquica para fora, revitalizando a autoestima. Por fim, lembrar-se de que o eu autêntico não é perfeito, mas completo. Aceitar suas imperfeições e limitações é um ato de amor próprio, que dissolve a melancolia e transforma o choro em um processo de cura, não de sofrimento. Reencontrar o eu é, acima de tudo, um caminho de autocompaixão e reconciliação com quem realmente somos. E nos aproximar mais de quem amamos. Em meio a estas batalhas tão profundas do nosso ser é que ocorre um choro que antes eram sem explicações para nós, um pranto silencioso dentro da nossa alma humana, que tem origens tão distantes como a nossa própria infância, mas, que em algum momento da vida se instalou,
como um vírus em nossa mente, mas que podemos retirar de nós, com o auxílio das forças divinas e dos mentores e amigos espirituais, em conjunto com a psicanálise e a medicina. Que o Deus de bondade, Criador de todas as coisas, possa nos guiar pelo caminho de luz.